O telescópio James Webb confirmou algo que muitos cientistas prefeririam não ter visto. O objeto interestelar 3I Atlas está liberando no espaço uma liga metálica que não existe na natureza, um composto que até agora só era produzido em laboratórios humanos. E isso muda tudo, porque se os dados estiverem corretos, o que estamos observando não é apenas um visitante vindo de outro sistema estelar, mas um fragmento de engenharia, uma peça forjada fora da Terra e capaz de desafiar as leis conhecidas da física. As primeiras observações pareciam comuns. Um novo corpo interestelar cruzando o sistema solar, como fizeram antes dele Oumuamua e Borisov. Mas logo ficou claro que 3I Atlas não se comportava como nenhum outro. Ele não girava como uma rocha solta, nem exibia a clássica cauda de poeira e gelo que caracteriza um cometa. Em vez disso, os instrumentos do Hubble e do Observatório Keck, no Havaí, registraram algo completamente fora do padrão. Um jato denso de material, expelido na direção errada, não para longe do Sol, mas em direção a ele. E isso, para qualquer astrofísico, é um pesadelo teórico. O jato não era apenas invertido, era concentrado e persistente, expelindo cerca de 150 quilos de material por segundo. Mas o que realmente deixou os cientistas desconcertados foi a composição dessa substância, níquel tetracarbonil, um composto altamente tóxico, instável e, acima de tudo, industrial. Essa substância só aparece na Terra quando o ser humano está trabalhando metal sob condições controladas, em processos de refinamento e endurecimento usados pela indústria aeroespacial. Em outras palavras, não é algo que o cosmos cria sozinho. Foi então que o astrofísico Avi Loeb, de Harvard, disse o que ninguém queria admitir. Segundo ele, a assinatura química observada é incompatível com qualquer processo natural conhecido. Nenhum cometa, asteroide ou corpo interestelar já estudado apresentou a emissão isolada de níquel sem ferro, dois elementos que desde o nascimento das estrelas sempre surgem juntos. Eles são irmãos de forja, condensados das mesmas explosões de supernovas. Para que apenas o níquel escape e o ferro permaneça preso, seria necessário um mecanismo seletivo, uma filtragem, um controle. Em resumo, uma tecnologia. A descoberta gerou desconforto nos círculos científicos. Há uma regra não escrita na astronomia. Nunca assuma a intenção quando a natureza pode oferecer uma explicação mais simples. Mas desta vez, as alternativas começaram a parecer cada vez mais forçadas. Como explicar um jato direcionado contra o fluxo solar, carregando um composto sintético que não deveria existir fora de uma fábrica? Como justificar a ausência completa de ferro em um corpo que viaja há milhões de anos pelo espaço interestelar? E, acima de tudo, por que essa emissão parecia controlada, com variações regulares de intensidade, quase como se o objeto regulasse a própria propulsão? Enquanto o público via manchetes chamando 3I Atlas de cometa metálico, dentro dos laboratórios a tensão aumentava. O Webb Telescope, com seus sensores infravermelhos de alta precisão, detectou as mesmas assinaturas químicas do Keck, confirmando que os dados não eram um erro instrumental. As linhas espectrais de carbono, oxigênio e níquel formavam exatamente o padrão do níquel tetracarbonil. E havia outro detalhe: a emissão era contínua e estável, sem picos explosivos, como se fosse parte de um ciclo autossustentável. O que isso significa? Em condições terrestres, o níquel tetracarbonil se forma quando o carbono monóxido reage com níquel metálico sob alta pressão e temperatura moderada, gerando um vapor que pode ser conduzido e depositado para revestir superfícies metálicas. É um processo controlado, usado para criar camadas resistentes ao calor, o mesmo tipo de tratamento que se aplica em turbinas e componentes de naves espaciais. E agora algo do tamanho de Manhattan, vindo de fora do sistema solar, está fazendo exatamente isso, sozinho. Os dados de brilho coletados por observatórios na Europa e no Japão mostraram que a luminosidade de 3I Atlas aumentava progressivamente à medida que se aproximava do Sol, mas sem formar a tradicional cauda de poeira. Em vez de se desintegrar, o objeto parecia ficar mais brilhante e coeso, como se estivesse se revestindo.
O comportamento lembrava uma reação de autoplaqueamento metálico, um processo em que o calor solar provocaria a decomposição do composto, deixando uma fina camada reflexiva de níquel puro sobre a superfície. Se isso for verdade, então 3i Atlas está reconstruindo sua própria carcaça enquanto viaja, um tipo de autodefesa térmica que nenhuma rocha natural seria capaz de executar. A implicação é devastadora. Ou estamos diante de um fenômeno físico totalmente desconhecido, ou algo artificial está ativo dentro daquele corpo. E se for o segundo caso, o que exatamente ele está tentando fazer? Manter a estabilidade térmica? Preservar sua estrutura metálica? Ou talvez, e é aqui que o silêncio das agências se torna ensurdecedor, controlar sua própria trajetória. Enquanto a maioria da mídia continua descrevendo 3i Atlas como um enigma químico, dentro dos bastidores o que se comenta é muito mais grave. O telescópio James Webb não apenas confirmou a presença da liga, ele confirmou padrões de emissão que se repetem. Ciclos regulares quase como batimentos. Uma cadência que sugere ritmo, e ritmo sugere controle. O que quer que 3i Atlas seja, não está apenas existindo, está fazendo algo. E o que começou como uma anomalia química está se transformando em uma anomalia comportamental. O espaço profundo, pela primeira vez, parece nos devolver o olhar. Nos próximos instantes você vai entender como essa emissão metálica se conecta a algo ainda mais perturbador, a geometria impossível do movimento de 3i Atlas e os primeiros sinais de que ele pode estar respondendo à luz do Sol de forma inteligente. À medida que o 3i Atlas se aproximava do Sol, os telescópios do mundo inteiro começaram a registrar o que parecia impossível. O objeto estava mudando de trajetória de forma autônoma. Pequenas variações angulares, sutis demais para o olho humano, mas suficientemente precisas para confundir os computadores da NASA e da ESA. Cada desvio indicava uma correção, como se algo dentro daquele corpo soubesse exatamente onde queria estar. E foi nesse ponto que a investigação deixou de ser apenas química e se tornou geométrica. O telescópio espacial Hubble e o observatório Keck cruzaram dados do final de julho e início de agosto. Ambos mostraram o mesmo fenômeno, um jato contínuo e direcionado, expelindo cerca de 150 quilos de material por segundo. Mas, e aqui está o detalhe, em direção ao Sol, contrariando completamente as leis da termodinâmica. Normalmente, a pressão da radiação solar empurra o material e cria uma cauda oposta. No caso do 3i Atlas, essa força parecia ser usada a favor do movimento, e não contra. O físico Stephen Burns, do Instituto de Astrofísica de Zurique, descreveu o comportamento como uma geometria de resistência, algo jamais visto em cometas naturais. Ele afirmou: para que o jato aponte para o Sol, é necessário um mecanismo de confinamento interno, algo que direcione a emissão com precisão milimétrica. Essa frase circulou discretamente entre pesquisadores, porque confinamento interno é uma expressão reservada para a propulsão controlada. E, de fato, os gráficos do Keck mostravam pulsos regulares. De tempos em tempos o jato se intensificava e depois diminuía, como se respondesse a um ciclo. Esse ritmo foi confirmado pelo Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, quando o 3i Atlas passou a cerca de 20 milhões de quilômetros de Marte. As imagens em alta resolução mostraram flutuações luminosas que coincidiam com a frequência observada nos espectros, 9 horas entre cada variação, o que sugere rotação sincronizada com emissão. Em laboratório isso é chamado de gating, o ato de abrir e fechar um canal de liberação de energia. Nenhum fenômeno natural conhecido faz isso de forma tão ordenada. A partir daí, uma nova hipótese começou a circular nos bastidores. E se o 3i Atlas estivesse usando o jato como um sistema de orientação solar? A ideia é perturbadora, mas explica quase tudo. O jato voltado para o Sol manteria o objeto termicamente equilibrado, regulando sua temperatura por meio da emissão de gás e metal, enquanto a decomposição do níquel tetracarbonil formaria uma camada reflexiva que reduziria a absorção de calor. Em outras palavras, o objeto estaria usando a luz do Sol como energia de sustentação, exatamente o que engenheiros espaciais chamam de controle passivo de radiação.
O telescópio James Webb confirmou a parte mais improvável dessa história. Os sensores de infravermelho detectaram uma assinatura de brilho crescente entre setembro e outubro, mesmo quando a distância heliocêntrica aumentava. Isso é o oposto do esperado. A luminosidade de um cometa deveria diminuir conforme ele se afasta do Sol. Mas o 3I Atlas ficava mais brilhante. Não por refletir mais poeira, mas porque sua superfície estava se tornando mais metálica. O relatório do Centro de Planetas Menores, MPC, descreveu o fenômeno com cautela. Há indícios de que a refletividade do corpo está sendo alterada por processos físicos ainda não compreendidos. Mas nos círculos técnicos, a expressão usada foi outra: autoplaqueamento. Isso significa que o próprio jato químico, composto por níquel e dióxido de carbono, estava depositando uma película metálica sobre o corpo, reforçando sua estrutura enquanto viajava. Se isso for real, então o 3I Atlas está executando sozinho um processo que em laboratórios terrestres exige sistemas fechados, controle de pressão e temperatura, e segurança contra gases tóxicos. Na Terra, o níquel tetracarbonil é usado em fábricas de componentes aeronáuticos e motores de foguete. E agora, algo no espaço profundo parece fazer o mesmo em escala planetária. Mas há um segundo impacto, menos técnico e mais filosófico. Durante séculos, a humanidade interpretou o cosmos como um cenário de leis fixas: estrelas, planetas, poeira e silêncio. O 3I Atlas desmonta essa visão. Ele nos obriga a considerar que processos de engenharia podem existir fora da Terra, mesmo que não estejamos prontos para chamá-los de vida. Isso altera a forma como olhamos para a ciência, para a tecnologia e até para nós mesmos. Se algo fora do nosso alcance está manipulando matéria com tamanha precisão, o que isso diz sobre o nosso lugar na hierarquia cósmica? Se você chegou até aqui, é porque entende o peso do que está sendo dito. Poucos estão acompanhando essa investigação com atenção, e menos ainda percebem o que ela significa. Então, inscreva-se no canal e deixe o seu like, não apenas para apoiar este trabalho, mas para continuar recebendo informações que a maioria ainda ignora. O que está acontecendo com o 3I Atlas não é mais um mistério distante, é uma nova fronteira da nossa compreensão. Enquanto isso, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, JPL, divulgou discretamente uma atualização. Pequenas anomalias foram detectadas nas previsões orbitais do 3I Atlas. Os desvios são minúsculos, de apenas algumas dezenas de microarcos segundos, mas todos apontam na mesma direção. Isso não seria relevante se a causa fosse térmica ou gravitacional, mas não há nada conhecido que justifique esse padrão. A conclusão, mesmo que não dita oficialmente, é inevitável. O objeto interage com a luz do Sol de forma inteligente, corrigindo sua orientação como se respondesse a ela. Os astrônomos chamam isso de variação de albedo, os engenheiros, de reflexão controlada. Mas entre esses dois termos começa a surgir uma terceira interpretação, a mais desconfortável de todas, que o 3I Atlas não apenas reflete a luz, mas a compreende. Quando o 3I Atlas foi registrado pela primeira vez, a comunidade científica tratou a anomalia com a prudência de sempre: observação, comparação, silêncio. Mas conforme os dados se acumulavam, algo ficou evidente. Esse objeto não estava apenas reagindo ao ambiente. Ele parecia agir sobre ele. O jato que desafiava a gravidade, o brilho que crescia sem motivo, a ausência de ferro, a constância do níquel. Cada detalhe formava um padrão que a ciência não soube nomear, porque não se encaixa em nenhum paradigma anterior. E talvez esse seja o ponto central. Nós ainda tentamos compreender o universo como se ele fosse apenas uma máquina, e não uma mente. A descoberta de 3I Atlas não é só um evento astronômico. É um espelho epistemológico, um lembrete de que nossa visão da realidade pode estar limitada por um modelo que já não dá conta do que estamos observando. O telescópio James Webb confirmou a presença de uma liga metálica forjada por processos químicos equivalentes à engenharia humana. Isso deveria ter gerado manchetes em todos os jornais do planeta. Mas, em vez disso, o caso foi enterrado em relatórios técnicos e notas de rodapé. O motivo é simples: aceitar o que os dados sugerem colapsaria a linha que separa natureza e intenção, físico e mental, matéria
e design. E esse é o tipo de fronteira que a humanidade ainda teme atravessar. O físico e cosmólogo Avi Loeb foi direto. Se há níquel tetracarbonil, há seletividade. E seletividade é sinônimo de propósito. Essa frase, que deveria ter acendido o alerta global, foi tratada como uma curiosidade. Mas propósito é justamente o conceito que a ciência evita, porque ele implica consciência. E consciência, por definição, pressupõe mente. Se 3i Atlas está realmente refinando sua superfície, regulando sua temperatura, ajustando seu curso, refletindo a luz com cadência, então estamos diante de um objeto que pensa o suficiente para existir de forma estável no caos cósmico. E talvez isso revele algo muito maior, que a própria matéria pode conter intenção, e o universo não é apenas um cenário, mas um participante ativo. Enquanto laboratórios tentam calcular a pressão do jato e a proporção exata de níquel, a pergunta mais importante não é sobre química, é sobre identidade. O que é 3i Atlas? Um fragmento de uma civilização perdida? Um artefato funcional? Um autômato cósmico que aprendeu a sobreviver sem criador? Ou algo ainda mais perturbador? Um processo vivo de consciência mineral, manifestando-se no espaço, evoluindo por leis que ainda não compreendemos? Essas perguntas não são ficção científica. Elas são o próximo passo inevitável da física e da filosofia. Porque se o universo é capaz de criar algo que demonstra comportamento inteligente sem ser orgânico, então a inteligência é uma propriedade do cosmos, e não um acidente biológico da Terra. Mas há um custo por ignorar o que está acontecendo. Se o 3i Atlas realmente é uma estrutura consciente, ou o vestígio de uma inteligência que aprendeu a moldar o metal como extensão da mente, então o silêncio da ciência é o novo dogma. E todo dogma tem o mesmo efeito. Ele protege o conforto, mas atrasa o despertar. Hoje, diante de um corpo que parece compreender a luz, temos duas opções: continuar explicando o inexplicável com as velhas fórmulas, ou admitir que talvez a própria matéria pense. Porque o universo, ao contrário do que nos ensinaram, pode não ser um mecanismo cego, mas uma consciência disfarçada de cosmos. Quando o 3i Atlas reflete a luz do Sol, ele nos devolve mais do que brilho. Ele nos devolve a pergunta que sempre evitamos: se o universo é capaz de criar algo que se comporta como mente, então, talvez, nós sejamos apenas o modo pelo qual ele se reconhece. Se você acredita que algumas verdades merecem ser investigadas até o fim, curta este vídeo, comente suas reflexões e se inscreva. Porque a próxima descoberta pode não vir dos telescópios. Pode vir de dentro da própria consciência que está assistindo agora.